Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Que legal! Mais uma aulinha de geografia. Meu nome é Richard e hoje a gente vai falar sobre extrativismo mineral e os impactos ambientais por conta disso. Acompanhe aqui comigo, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é nós pegarmos os impactos ambientais, dar uma analisada nas águas dos rios aí por conta de que esses impactos ambientais, muitas vezes relacionados ao extrativismo mineral, tem um impacto direto aí nos rios, como foi o caso que aconteceu no município de Brumadinho, lá em 2019, no período de janeiro, e nós já vamos ver. Vamos lá, então, pense comigo, tá? Quais ações humanas podem transformar um rio? Você já ouviu falar na tragédia de Brumadinho? Você lembra disso? Saiu na televisão, né? Nas mídias aí e tudo, falando um monte de coisa, várias as situações aconteceram para a comunidade, né? Olha só essa imagem aqui, por exemplo, tá? Que será que... Olha que impacto que deu, tá vendo? O que é essa lama toda ali, professor? É isso que nós vamos dar uma olhada. Primeiro, o que é o extrativismo mineral? Vamos lembrar o que é o extrativismo. Lembra lá? O extrativismo, ele tem mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal. O que nós podemos retirar, então, do meio ambiente, para que seja propício a nós, seres humanos, e transformar isso em algo, então, que a gente possa estar utilizando, seja nas nossas casas, na nossa alimentação, né, nas nossas diferentes edificações, tá bom? E, resgatando isso, o extrativismo mineral é a exploração praticamente dos minerais que estão em subsuperfície ou no subsolo, ou ainda um mineral que está ali na superfície, né? Como, por exemplo, nós temos o ouro, o manganês, o ferro, o diamante, a bauxita, e dentre outros. Mas vem cá, será que a exploração desses recursos minerais causam danos ao meio ambiente? Será que causam dano à população? Vamos dar uma olhadinha, gente? Olha ali, ó. E aí, a nossa aula de hoje vai especificar, pegando um estudo de caso, olha que bacana, que é lá de Brumadinho. Dia 25 de janeiro, nós tivemos aí um evento, né, que acabou afetando muita gente desse município de Brumadinho, que foi o rompimento de uma barragem. Olha só, o município de Brumadinho está aqui, ó, no estado de Minas Gerais, acompanhe no mapa lá. Então você tem aqui, ó, Minas Gerais, lá a região, no caso ali, pintada no mapinha do Brasil, bem pequenininho ali, ó, é a região aí sudeste. E aí você tem dentro da região sudeste aqui o estado de Minas Gerais, e dentro do estado de Minas Gerais está aqui, ó, Brumadinho. Ali que aconteceu esse problema, tá vendo? Na região metropolitana lá de Minas Gerais. O rompimento da barragem aconteceu, conforme eu falei antes, 25 de janeiro de 2019 e foi considerado um dos maiores acidentes de trabalho no Brasil, com várias perdas humanas, né? Vocês devem ter acompanhado, inclusive, o pessoal de resgate, com helicópteros, muito bem manobrados, a equipe toda, o Brasil se sensibilizou naquele problema. Mas qual foi o problema, professor? O problema é que tinha ali uma barragem e essa barragem de mineração rompeu, ok? E aí nós tivemos esse rompimento tal qual já aconteceu, né? Também do rompimento de outras barragens, tá? Conforme descrito aqui. Então vem cá. A imagem aqui do lado, né, nós temos aí o que estava acontecendo, né? Então você tem o rio Parauapebas, tem um parque, tá vendo? Pousada, dá uma analisada bem legal. E tudo isso aqui é a tal barragem. E essa barragem então rompeu e danificou até o rio Parauapebas, que a princípio não tinha nada a ver, mas ele tem uma ligação, né? Então a questão dos afluentes e tudo mais. Então, na imagem, ó, esse rejeito de minério vai atingir toda uma área administrativa da mineradora, bairros, comunidades próximas, pousadas, área de cultivo, pastagem, estradas, vias rurais, ou seja, atingiu todo um problema. Deu impacto ambiental ou não deu? Foi grande, né, gente? Deu sim, grande impacto ambiental. E olha, dentro desse impacto, observe a imagem aqui comigo,
o que aconteceu. Olha lá. Professor, o que é aquilo ali tudo destruído? Olha um helicóptero aqui resgatando, tá vendo? Olha ali, ó, tudo destruído. Esse é o momento de reflexão, olha lá. Essa foi a transformação dessa paisagem, ok? Bom, extrativismo mineral e a tragédia. É importante saber que a barragem se rompeu em Brumadinho e ela tinha como finalidade, né, a deposição dos rejeitos. Opa, vem cá, vamos comigo aqui. O que é esse rejeito, professor? Ó, quando você teve a extração, então, do mineral, né, ou do minério, ele acaba extraindo, mas tem o rejeito dele, aquilo que não vai ser utilizado. E eles colocavam e iam depositando ali, né, e criaram, então, uma barragem artificial para que esse rejeito não fosse contaminando tudo. Veja que interessante foi, né? E aí a gente volta aqui comigo. Mas o que é a deposição de rejeitos? Então, o rejeito ou refúgio de uma mineração é o que sobra quando se usa a água para separar, por exemplo, o minério de ferro do que tem pouco valor comercial. É o jeito mais barato de fazer essa separação, chamada beneficiamento. Barato? O barato saiu caro, não é verdade? Olha, de barato não teve nada, porque houve perdas de vida. Então nós temos que ver isso, né? E rever, porque quando falamos de mineração e desse impacto ambiental, se houve essa tragédia, temos que rever o porquê. O que aconteceu? E aí, daqui a pouquinho nós vamos falar um negócio bem recente, que é o laudo, que saiu, se não me engano, ontem. E daí você vai ver comigo. Então, o minério de ferro é a matéria-prima para a fabricação de um monte de coisa, né? O ferro de construção e tudo mais, inclusive o aço, que é uma liga entre o ferro e o alumínio, tá? E isso é base da indústria, seja ela a indústria civil, as construções, a casa, né? Mas também carros, enfim, todo tipo de veículos, tá bom? E a imagem aqui ao lado, a gente observa uma barragem com esse rejeito, né, ou esse refúgio, tá, de mineração. Olha lá, então tá aí uma barragem, tá vendo? Ô, professor, então toda essa água ali, essa água está sendo barrada, né, e ali tudo é o rejeito do ferro. Tá vendo que interessante? Vamos para uma atividade? Olha aí, ó. Analisa aqui, ó, que foto, essa aqui é antes, como é que é, com a barragem, e olha depois aqui, ó, Rio Paraupebas, Brumadinho, os dois, tá vendo? E depois aí do rompimento. Por que o rio está diferente nas duas imagens? Como essa água pode ter ficado vermelha? Podemos utilizar a água da imagem abaixo? Eu vou esperar vocês aqui com uma resposta, vamos dar uns minutinhos, né? E aí a gente vai ver se você acertou ou não. Até mais!
Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Conseguiram fazer? E você, conseguiu fazer? Ah, você também fez? Que legal! Então nós estamos todo mundo junto, que bom! Vamos para a possível resposta? Vamos lá. Ó, primeiro, porque na imagem mais antiga, comparando as imagens, não houve o rompimento da barragem de contenção de Brumadinho. Muito bem! Se você acertou, joia! A segunda, a vermelhidão da água se deve ao rompimento da barragem de Brumadinho e a mistura do refúgio do minério de ferro junto com a água e sua oxidação. Aquela água escura lá, meio barrenta, era por conta disso. E o terceiro, a água da imagem abaixo não pode ser utilizada, uma vez que está contaminada com resíduo de ferro. Você acertou? Parabéns, topzera! Aí sim! Muito bem! Joia, gente, estou contente, estamos indo bem, estamos com tudo e vamos que vamos. As ações antrópicas na transformação dos rios. Ações antrópicas, o que é? Antrópico, antropo, vem de homem. Então, ações antrópicas é ações do homem lá naquele meio, neste caso, dos rios. E aí, a gente tem o rio Parauapebas, olha, até que ele é bonito, hein? É bem bacana, olha, tem uma mata, preservação do lado, bem legal, né? Mas ele foi afetado pelo desastre, causado pelo rompimento da barragem, né? Que tinha esses refúgios ou esse rejeito da mineração. E isso foi consequência da ação humana. Ora, aquela barragem não era natural. Aquele ferro todo explorado e colocado aquele refúgio lá como uma maneira barata, isso aí não estava certo. Né? E aí causou toda uma questão ambiental associada a nós, porque os rios são vitais para nós. Nós usamos a água do rio, que é a principal fonte, né, de recurso hídrico que nós temos. Então, dos rios nós temos que cuidar, não é mesmo? E aí, neste sentido, vamos para essa atividade número 2. Olha que legal. Você sabia que os indígenas da aldeia Naoxoã usavam a água do rio Parauapebas para consumo e irrigação das hortas, além da pesca? E qual a relação do impacto ambiental causado com o cotidiano da população indígena da aldeia, no dia a dia deles, Naoxoã, que teve seu modo de vida destruído pela morte do rio Parauapebas? Ficou meio complicado, né? O que essa atividade quer, professor? Na verdade, ela quer saber qual é a relação do impacto ambiental da tribo em relação à morte e destruição do rio Parauapebas. Porque conforme foi colocado ali, toda a tribo utilizava o rio Parauapebas, né, para pesca, para navegação, para higiene, consumo de água. Mas agora, será que dá? Eu aguardo vocês com a possível resposta, capriche na letra e até daqui a pouco.
Olá, meus queridos e minhas queridas. Olá, você que tá aí. Tudo bem com vocês? Tudo? Vamos de novo? Gente, essa questão é muito legal, porque faz nós refletirmos um pouco além. Afinal de contas, os impactos ambientais estão relacionados com todos nós, seres humanos. E isso inclui os diferentes grupos étnicos, como, por exemplo, todos os que vieram e fazem parte do território, do espaço, então, territorial brasileiro. Sejam eles os portugueses, os italianos, os alemães, os africanos e também os nativos, né, que nós chamamos dos indígenas. Tá? E eu gosto da palavra nativos, ok? E vamos ver, então, a possível resposta. Olha lá. A morte do rio Parauapebas causou um grande impacto para o cotidiano, para o dia a dia da tribo Naoxauã, né? Que usavam as águas desse rio Parauapebas para a irrigação das suas hortaliças, para a pesca e para o consumo. E aqui está a resposta que talvez você tenha colocado. Não foi legal? Isso aí, galera. Isso aí. Então, veja que bacana, né? A gente saber essas questões e levar isso a um impacto maior. Não é apenas a questão de Brumadinho, é muito além do que isso, né? Não foi apenas a barragem que rompeu, vai além. E vamos acompanhar comigo esse slide que está bem bacana. Quais foram os impactos pelo rompimento da barragem? Quantidade intensa de sedimentos depositados, tá? Então teve muito dejeto de ferro, do minério de ferro depositado ali. Segundo, destruição da vegetação, porque uma vez que rompeu a barragem, ela não se conteve dentro daquele leito ali do rio. Ela se espalhou por tudo, levando à morte, inundação de um monte de coisa. Aquela lama, imagina aquela onda, tipo um tsunami vindo e acabando com tudo, né? E essa população, ao contrário, por exemplo, do Japão, tá? Onde eles praticamente são preparados por conta dos eventos que lá ocorrem, aqui ninguém estava preparado para isso. Né? Os impactos ecológicos e sociais extremos, sim, nós tivemos um impacto ecológico por conta das perdas da biodiversidade, seja ela de fauna e de flora. Sabe, meus amigos e amigas, eu estou lembrando aqui de cenas, né, como gado, cachorro, né, outros animais, tudo cheio daquela lama, morrendo, pessoas sendo retiradas de dentro daquilo tudo, mortas, outras com problemas, né, buscando a vida. Foi um impacto grande, tá? Volta aqui, né? Então, perda das vidas humanas, olha só, né? Que é lamentável. A quantidade das águas apresentou alterações com a presença de metais, lógico, e esses metais não é qualquer, são metais pesados, encontrados nos sedimentos em suspensão na água. Vamos ver essa frase aqui, né? Esse material particulado em suspensão, que se mistura com a água, tá bom? Eles ficam ali, ó, junto na água. É como se você pegasse, vou dar um exemplo bem simples, um café, né? Você pega aqueles grãozinhos de café, você coloca, né, café granulado, isso, você coloca lá num copo, e aí ele pega aquele grão, vai se depositando e você vai misturando ele não vai ficando da cor do café? Então, é exatamente a mesma coisa. Imagina esse minério, esse resíduo de ferro, vai acontecendo desse mesmo processo que aconteceu naquela xicrinha tua pequena. Mas neste caso não, foi uma coisa gigante. E aí você veja que impacto, né, que deu. E isso que é um material particulado, em suspensão, então, na água. Mas não era qualquer material, era o sedimento de ferro, não é verdade? E aí eu falei para vocês que tinha saído um laudo, né, ontem, aí na mídia. E dentro desse laudo, olha o que aconteceu. Eles fizeram lá, por conta da liquefação da matéria, né, desse material ferroso, eles fizeram um furo na barragem para que pudesse reduzir esse material. E esse furo provocou o rompimento. Você veja então, né? Foi uma questão, portanto, humana. Esse rompimento da barragem, a construção da barragem é um fator humano e o seu rompimento também foi causado por um fator humano. Então, gente, quando nós falamos de impactos ambientais, não é uma aula muito legal, né?
mas afinal de contas é uma aula que a gente pode prestar atenção para que todos esses erros a gente não venha a cometer novamente, beleza? Olha só nas imagens, né? Esses impactos, então, causados pelo rompimento da barragem. Olha aí, ó. Tá vendo a água bem barrenta? Essa cor avermelhada é o próprio minério de ferro. Né? Olha lá, uma vista agora de cima, como é que ficou, né? Você veja, ela domina praticamente toda a extensão. Olha isso aqui, os peixes aqui, ó, alguns animais, tudo mortos, tá vendo? Invadiu aqui a casa, né? Quando eu fiz um comparativo igual um tsunami, eu não estava exagerando, tá vendo? Só que é um tsunami que a água aí, não só a água, como a água junto com esses metais pesados, acabaram invadindo tudo, beleza? Bom, na nossa aula de hoje estudamos sobre os impactos ambientais causados pela mineração da água dos rios e o estudo de caso lá de Brumadinho. Gente, foi legal, né? Eu espero que você tenha gostado da aula e eu conto com vocês para nosso próximo encontro. Até mais! Tchau, galerinha!